especialmente o transtorno bipolar da afetividade, muito conhecido como depressão, ou psicose maníaco-depressiva, como era conhecido até o começo do século XXI. A depressão é hoje um dos tormentos da sociedade. É de natureza tremendamente epidêmica. Está em toda a Terra. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem aproximadamente diagnosticados 360 milhões de depressivos. Se considerarmos aqueles que ainda não foram diagnosticados e se encontram nos tormentos desse transtorno terrível, a cifra é mais assustadora. Merece considerar, no entanto, por que o homem moderno, que atingiu o macrocosmo, que penetrou no bóson de Higgs, não é feliz. Qual a razão de tanta grandeza e de tanta miséria, de tantos júbilos e de tantas dores? A depressão é um fantasma que assusta as criaturas humanas. E quase todos nós, com raríssimas exceções, experimentamos-la em determinados momentos da nossa vida. Passamos por períodos depressivos, alguns muito fortes, outros nem tanto, alguns superficiais. O próprio Carl Gustav Jung desceu ao fundo do poço, numa depressão tremenda, o que ele considerou muito útil, porque ele pôde vivenciar a tragédia do ser depressivo. Mas, com a sua genialidade, ele soube administrar aquele período difícil e dali retirou benefícios terapêuticos para salvar milhões. A depressão não é, portanto, um problema de atualidade. Ela sempre existiu, no passado com o nome de melancolia. Os gregos referem-se a essa melancolia como sendo uma punição dos deuses. Mas Aristóteles falava que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia quando se faziam inspirados pelos deuses. É que vale dizer que essa melancolia tinha duas vertentes, a punitiva e a inspirativa. A verdade é, no entanto, que o conceito de Hipócrates e mais tarde Galeno sobre a depressão tinha suas raízes numa experiência bíblica, na presença da bilis negra, que era resultado do pecado original. A tese ingênua e mitológica da Bíblia, do equívoco de Eva, do erro de Adão. Mas que através das sangrias dos vomitórios se poderia libertar o indivíduo do excesso de bilis negra. E os resultados eram lamentáveis, porque os que não morriam de desidratação permaneciam com tormento cruel. Mas a própria palavra depressão vem do latim depremere, que significa puxar para baixo. O depressivo é alguém pessimista, que perdeu o sentido da vida, é uma vida vazia. Não encontra um significado psicológico e, por isso mesmo, ele tem um comportamento muito especial. Claro, não se sabia essa ocorrência. Muitas vezes passava por preguiça, por indiferença perante os problemas dos outros, porque perde o depressivo a afetividade com os seres mais queridos. Daí ser chamada transtorno da afetividade. Exatamente por causa dos processos neuronais, das neurocomunicações, da produção das substâncias da alegria, do bem-estar, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são fundamentais para o nosso bem-estar. Essa dopamina que é tão importante, é tão notável essa substância hormonal dos neurônios, que quando o organismo produz em grande quantidade, o indivíduo tem distúrbio de Parkinson. E quando há muita escassez, ele tem esquizofrenia. No entanto, a sua dosagem é tão equilibrada
para proporcionar o bem-estar, o prazer, a alegria. O notável psiquiatra alemão, o Dr. Klein, fazendo estudo sobre a alegria, ele se refere muito à dopamina, especialmente depois de ter estudado, inclusive, tribos da Nova Guiné que ainda comiam carne crua, e de passar por outras tribos da Oceania, verificando a constituição do organismo do indivíduo e os fatores encarregados de produzir esse transtorno que a todos nos ameaça, exigindo que mantenhamos uma vida moral e mental saudável e nunca percamos o norte do nosso objetivo psicológico, para que a nossa existência seja rica de bênçãos e nos possam facultar o trabalho de autoaprimoramento moral, para dessa maneira vivermos saudavelmente. É curioso notar que a própria Organização Mundial de Saúde define que saúde não é a falta de doença, mas é o estado de bem-estar social, emocional, psicológico e espiritual. Acrescentando também o equilíbrio socioeconômico, porque quando nos faltam os recursos para uma vida digna, nós ficamos aturdidos, não ficamos saudáveis e muitas vezes somatizamos as preocupações em transtornos emocionais ou em problemas orgânicos. Então, o que fazer diante das ameaças? Tecnicamente, nós sabemos que a depressão tem fatores endógenos, aqueles de natureza interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas tem também os eventos de vida, os chamados exógenos, como sendo a solidão, a ansiedade, o medo. E podemos acrescentar a rotina. Daí nós vemos muitas vezes a depressão dos aposentados, que de repente quebram aquela rotina e ficam em casa sem nenhum objetivo na vida. E entram em quadros perturbadores da depressão. A depressão tem um aspecto cruel, porque ataca em qualquer período. Ela pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-partum, pós-partum. Pode ter o caráter de um episódio único, pode ter as recidivas. E nós vamos encontrar aquela outra muito peculiar. As datas felizes da vida, o aniversário, festas de Natal, Ano Novo, Carnaval. O indivíduo faz depressão em mecanismos muito complexos da emotividade. Então, felizmente, a ciência abandonou a antiga assédia e assídia do século IV e também as punições medievais do século XII, quando a Igreja Católica considerava a depressão como sendo punição divina. A melancolia fazia que monges e religiosas, de repente, deixassem de servir, entrando nesse estado de apatia, o que constituía naturalmente, segundo as entidades teológicas, interveniência de Satanás. Claro que nos quadros da psicopatologia depressiva existem também interferências espirituais negativas, perturbadoras, de caráter obsessivo, como o Espiritismo estuda. No entanto, há aquela de natureza fisiológica, como há de natureza psicológica. Nem toda depressão é obsessão. Nem toda obsessão é depressão. Necessitamos ter muito cuidado nesses diagnósticos que alguns estudiosos do Espiritismo, inexperientes e precipitados, formulam diante de qualquer quadro, logo atirando a culpa nos espíritos sofredores, nos espíritos obsessores, fazendo diagnósticos que não correspondem à realidade. Devemos deixar para os técnicos o trabalho de bem discernir e ajudar com os nossos melhores recursos, as nossas terapêuticas, o passe, a água frutificada, as reuniões especializadas para, no caso de obsessão, termos a ventura de receber aquele perseguidor e fazer com ele a terapia da renovação, do perdão,
para que abandone a sua vítima. Desta maneira, vivemos um momento de graves considerações, preocupantes em torno do problema da depressão. O depressivo não é indolente, não é preguiçoso, não está fugindo dos deveres. Simplesmente não tem a energia suficiente que os neuropeptídeos proporcionam para ele poder lutar, levantar-se pela manhã, cuidar da higiene, atender aos seus deveres mínimos que lhe constituem verdadeiros desafios. Dessa forma, a depressão merece reflexões muito profundas e nós, os espíritas, deveremos estudá-la com muito carinho para não estarmos a dar opiniões perturbadoras que muitas vezes complicam o caso dos pacientes, com notícias de obsessões que mais agravam a sua situação.